E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a impressora Anycubic Photon 3D, uma das impressoras de alta resolução mais acessíveis e populares do mercado. A primeira coisa que a gente repara quando a gente desembala esse produto é que ele é oriundo da China. Porém, ao contrário do estereótipo que nós temos, né, ela surpreende positivamente. Por quê? Pelo acabamento dela, né, pelo aspecto dela, é uma impressora bastante bonita, ela tem um acabamento bacana, é uma estrutura metálica. O que surpreende também é a quantidade de itens que vem junto com ela. Ela vem com os cabos, né, de fixação, a fonte, ela tem algumas ferramentas, né, chave, espátula, a espátula no caso para retirar a peça em si. Ela possui alguns filtros, né? Ela traz também junto com a embalagem alguns filtros para que você possa fazer uma reutilização da resina que sobra no compartimento ali de impressão dela. Ela vem também com luva e máscara, vem com um guia rápido para você poder utilizar a sua impressora, vem com um pendrive que contém lá o manual em 3 línguas, possui lá o software de fatiamento, né, para você fazer a configuração, e um arquivo teste para que você possa também fazer lá a sua primeira impressão e ver como que funciona essa máquina aqui. Abrindo aqui o Anycubic Photon Slicer, né, que é o software de fatiamento do Anycubic, você vai ter esse layout aqui. Primeiro você tem aqui a aba principal, né, onde você pode abrir, salvar o seu arquivo, fazer uma cópia, enfim, mudar a linguagem e o fatiamento propriamente dito. Do lado de cá nós temos aqui os comandos de vistas, né? Rotação, escala, mover. Vamos fazer aqui, vamos abrir um arquivo só para exemplificar, né? Então vou pegar aqui um arquivo teste. Então aqui uma vez que eu coloquei a peça, eu posso clicá-la, né? Clicar nela e fazer aqui, por exemplo, uma rotação. Vamos rotacionar ela 90 graus em Y e 90 em X, ok? Aqui nós temos daí a parte de escala, né, que a gente pode aumentar ou diminuir, nesse caso vou manter, e aqui mover a peça em cima da plataforma. O interessante é que quando você ultrapassa o limite da plataforma, né, a face onde ela ultrapassa o limite ela fica vermelha, então você consegue detectar facilmente se vai ter algum problema da peça ser maior que a área ali determinada, né? Do lado direito nós temos aqui 3 abas, né? A primeira ela se refere ali à configuração de camadas, então aqui na camada, né, Layer Thickness, você tem lá a medida que você pode determinar a sua camada. Nesse caso ele pode ir até 1/100 ali, você pode imprimir para ter uma resolução bem alta, né? Aqui seria o tempo de exposição por camada, né? Nesse caso em segundos. Aqui é o tempo que a luz ultravioleta é desligada durante cada camada, né, entre intervalos de camadas. Aqui seria o tempo de exposição, né, que fica a base, a primeira camada, que é as camadas inferiores, vamos chamar assim, que são as que ficam mais próximas à plataforma. Elas precisam de mais tempo de exposição para que justamente ela fique mais presa, mais catalisada na base, né? E aqui é a quantidade de camadas que você quer para essa base. Na segunda aba nós temos então a configuração de suportes, né? Você vai poder personalizar os suportes que você quer para a tua peça, né? Para que ela saia de maneira adequada. Aí você tem várias configurações, não vou me aprofundar nisso, mas você pode daí, quando você instalar, fazer uns testes aqui. Por último a gente tem essa aba aqui, né? Que na verdade a gente acaba nem mexendo, né? Ela mais mostra aqui o volume que você tem de impressão. Então veja que em X nós temos 68 mm, em Y nós temos 120, quase 121, e em Z nós temos 150. Dentro dessa medida você pode então fazer as impressões, né? É claro que se você tiver uma peça maior do que essa área aqui, você vai ter que fatiar ela, dividir ela em partes para depois fazer uma montagem pós-impressão. Um ponto interessante nas impressoras, né, desse tipo, como a Anycubic, é que quando você faz cópias de uma mesma peça, independente se você fizer uma peça somente ou várias cópias, né, várias peças iguais ao mesmo tempo, o tempo de impressão vai ser praticamente o mesmo. Por quê? Porque diferentemente da impressora de filamento, né, ela não precisa percorrer
cada caminho ali de peça, né, cada desenho da peça para fazer a camada. Na verdade, ela funciona quase como uma luz de flash. Então, quando ela projeta ali a camada, ela projeta de uma vez só. Então, ela não perde aquele tempo percorrendo o caminho referente ao perímetro da peça, né? Ela já faz de uma vez só. Então, o tempo de impressão de uma peça ou mais peças é a mesma. Isso é uma característica bem interessante dessas impressoras de raio UV, né? Por sinterização. Uma outra característica desse tipo de impressão, e dessa vez não é tão interessante assim, é que quando você vai imprimir ela, por exemplo, você vai imprimir uma peça mais volumosa. É interessante que você deixe ela oca, né? Ou pelo menos fazer ela com o menos volume interno possível. Por quê? Porque esse software ele não tem o controle de enfio, ou seja, o percentual de preenchimento que você quer dentro da peça. É diferente das impressoras de filamento, né? Que você controlar esse volume de material interno e você consegue economizar nesse ponto. Nesse caso, é recomendado, então, se possível, deixar a peça oca ou pelo menos com espaços vazios internos. E óbvio, né, você tem que deixar alguma saída também para a resina que ficar presa lá dentro, né? Se você imprimir uma esfera fechada, aí não vai adiantar nada, porque a resina lá dentro vai tá líquida, porém ela vai ficar encapsulada lá dentro e não vai ter o propósito de economizar material. Então sempre prestar atenção nesses pontos. Bom, uma vez que você terminou então toda a parte de configuração da sua peça, você vai clicar nesse ícone aqui, que é o ícone de fatiamento. Ali você vai salvar. Eu vou salvar aqui com um nome qualquer, vamos chamar aqui de BR2R2, tal, salvar. Aí ele está fazendo o processo de fatiamento, que é na verdade a divisão do sólido em várias camadas de impressão. Muito bem. E finalizado o fatiamento, ele já te dá o tempo aproximado, que é similar também à impressora de filamento, né? Ela te dá o tempo aproximado de impressão. Você pode dar um preview aqui, e aí você vai ver as camadas sendo impressas, né? Aqui esse número aqui referente ao número da camada e ali do lado, né, a projeção dessa mesma camada aí. Feito isso, você salvou o arquivo lá num pendrive, né? Você pega aquele arquivo que você salvou e aí joga no pendrive para você poder transportar para a impressora. E agora acionamos aqui o interruptor para ligar a máquina. Vejam que ela tem aqui na frente uma tela touch colorida, onde você vai então fazer as configurações iniciais para rodar a impressão. Uma vez ligada a impressora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calibrar e fazer o nivelamento da plataforma dela em relação à tela ali de base da impressora. Então a gente vai abrir aqui a tampa, nós vamos remover a plataforma do suporte. E aí vamos remover também a bandeja aqui, o recipiente, onde a gente coloca a resina, né? Feito isso, agora a gente vai ter que fazer o nivelamento da plataforma, né? Do suporte ali da plataforma. Então a gente vai ver, vamos aqui no menu, nós vamos então aqui em Tools, nós vamos selecionar aqui Move Z e aqui nós vamos clicar no ícone de Home. A plataforma então, ela se move, na verdade ela desce, né, até uma altura, uma determinada altura, e aí você pode começar a fazer então o setup de nivelamento da plataforma. Nesse momento então ela voltou para a posição de Home. E agora você pode fixar a base de impressão. Eu vou aqui então agora fixar a base de impressão. Vejam que ela não está totalmente presa, né? Ela tem esse movimento justamente para que você possa fazer essa regulagem. Então eu vou encaixar ela no suporte da plataforma. Aperto aqui o manípulo para que ela fique bem presa ali naquele ponto. Nesse momento ela continua aqui solta, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai nivelar ela de maneira que essa plataforma fique a distância aí de mais ou menos uma folha da tela ali de LCD ali da base. Para isso você usa uma folha de papel. No meu caso eu usei a própria guia rápida, né? Então você coloca aqui embaixo, veja que ela está bem solta, né? Nesse caso. E aí o que você vai fazer? Percebam que aqui na tela, tá? É um pouco difícil de ver, mas você tem aqui
as setas para você movimentar a plataforma para cima e para baixo. E aqui também tem as distâncias de movimentação. Então você tem 0,1 mm, 1 mm e 10 mm. Como ele já está bem próximo à minha tela, então eu vou selecionar a opção 0,1 mm. E aí eu vou apertar a tecla de descendente, né, para ela descer, até que a folha de papel fique razoavelmente presa, para que daí para que o nivelamento se dê corretamente. Nesse ponto a folha está com uma resistência boa, então eu posso considerar que ela está num nivelamento adequado. Feito esse nivelamento, agora a gente vai pegar uma chave que vem junto com o kit para apertar nesse ponto, né? Existe um furo aqui, onde você vai apertar para que a plataforma fique bem presa. Vamos então apertar esse parafuso que tem aqui. E a gente aperta dessa maneira para que ela fique bem presa realmente. Porque eu já tive problema de não apertar isso aqui. Tive problema de não apertar isso aqui de maneira adequada. E aí a plataforma se desnivelou durante a impressão e eu acabei perdendo a impressão. Então é importante que ela esteja bastante firme nesse ponto. Ok. Feito esse procedimento, agora a gente vai falar para a máquina que esse aqui é o ponto zero de impressão. Então nós vamos clicar na seta de retorno, vamos clicar no ícone Z igual a 0, que é o que está aqui. Você vai confirmar, dizendo que esse é o ponto zero. E agora vamos vamos elevar essa plataforma, né? Agora nesse momento ela já está configurada. Nós vamos elevar essa plataforma para que a gente possa então colocar o recipiente de resina. Como a gente quer subir a plataforma de maneira mais rápida, a gente pode clicar aqui daí no 10 mm de deslocamento e subir a plataforma até que fique uma distância adequada de inserção ali do nosso recipiente. Então, após o procedimento do nivelamento, nós vamos acrescentar a resina dentro do recipiente de resina. Essa aqui é a resina original da Anycubic, né? Um precioso líquido. Esse é um líquido, uma resina sensível ao raio ultravioleta, que vai catalisar conforme a tela aqui projetar sobre ela a camada de impressão. Vamos então colocar, e sempre atenção, tá pessoal? Equipamento de segurança, luva, máscara e óculos de preferência. Recomenda-se sempre colocar em torno ali de 1/3 do volume total do recipiente, para que ele possa fazer uma impressão de boa qualidade. O excesso, na verdade, ele vai voltar para o recipiente, então não se preocupe se isso ficar muito cheio, né? Você vai sempre reaproveitar. Aquela observação, né, de quando você agita a resina, ela cria pequenas bolhas, então realmente é bom que se bata um pouquinho no recipiente para que essas bolhas subam, né, e sejam eliminadas o máximo possível. Agora você vai fixar, colocar no lugar, apertar aqui os parafusos de fixação. Fechamos aqui a nossa impressora. Vamos agora colocar o pendrive onde nós salvamos o arquivo de impressão, aqui na lateral da máquina. E agora vamos procurar o arquivo de impressão dentro dela. Então vamos lá, voltar, voltar. Aí você vai clicar nesse ícone do print. E aqui você vai encontrar qual é o arquivo que você vai imprimir. Então nesse caso vamos descer aqui. Eu vou imprimir esse modelo que é o Photon mesmo, que é o arquivo que vem com ele, né, e serve de exemplo para impressão. Então vamos selecionar ele. Ele te dá uma pré-visualização de que peça que é que você vai imprimir. E aí você vai clicar simplesmente aqui nesse play. Aí a mágica começa.
Veja que até saiu um pouco de bolha ali, né? Mas é interessante como ela vai até praticamente encostar a parte inferior do recipiente, então ela meio que acaba eliminando algumas bolhas excessivas, né? De qualquer maneira, acredito que na impressão ainda vai criar um pouquinho de bolhas, mas não nada que vá afetar esse modelo aí, né? Nada que prejudique aí a qualidade do modelo. Aí a gente vai deixar rodando aqui, daqui a pouco a gente volta para ver como que ficou a impressão. Reparem que na tela aqui também ele mostra como que é a camada que está sendo impressa, né? Então é bem interessante esse ponto aqui também, bem legal. Lembrando que as primeiras camadas elas sempre levam mais tempo para ser impressas porque é aquela camada que ele realmente faz catalisar de maneira mais efetiva, porque é o ponto realmente de aderência na plataforma. Então as primeiras camadas elas sempre são mais demoradas e a partir de um determinado ponto ela já começa a ir de maneira mais rápida. Com a impressão finalizada, nós deixamos um tempo para que a peça possa escorrer o excesso de resina nela, né? E vamos desligar a máquina para poder fazer a retirada da peça. Para retirar a peça da impressora, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos soltar aqui o manípulo, né, que segura a plataforma. Removemos. Veja que a impressão ficou já com uma qualidade bem bacana, mas ainda tem algum excesso aqui de resina na plataforma. Então o que nós vamos fazer? Eu procuro sempre forrar aqui com material plástico, alguma coisa, para que não suje, né, a base onde você esteja trabalhando. Vamos deixar aqui, vamos fechar essa impressora um pouco. E com a espátula que vem com o kit, nós vamos remover cuidadosamente a peça da plataforma. Aqui está a peça. Lembram que eu falei das bolinhas também? Ela ficou um pouquinho de bolha aqui embaixo, mas nada que interfira na parte realmente que importa da peça, né? Ela não está aqui tão evidente ali o texto ali embaixo porque ela está com excesso de resina. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa peça e lavar com álcool, né? No caso eu vou usar etanol automotivo mesmo, que limpa bem também. Então aqui já coloquei um recipiente com um pouco de etanol, né? Nós vamos colocar essa peça aqui e vamos dar uma agitada para que ela elimine o excesso de resina. Perceba que quando fazemos isso, né, aquele texto que estava com excesso de resina já se torna bem mais legível. E aí agora nós vamos terminar a cura dessa peça, né, deixando um tempo sob ação de raio ultravioleta. No caso, vou deixar no sol mesmo, né, para que ela fique bem curada e termine aí de fazer esse processo aí. Vamos então agora remover o recipiente de resina, né? Veja que nessa borda desse recipiente ele tem um bico para facilitar justamente o escoamento de excesso de resina. Então eu vou fazer primeiro, eu vou pegar e vou colocar num copo simples aqui, um copo descartável. Vou pegar um dos filtros, né, que vem com o kit e vou passar a resina por esse filtro para que ela possa eliminar algum tipo de impureza que possa ter ficado dentro dela, né? Vamos deixar escorrer bem. Você pode também raspar o excesso, né, com a espátula. Bem, esse excedente você pode devolver na embalagem que você tem a resina, né, original, ou então o ideal, né, o recomendável é colocar num outro recipiente similar para que você não misture essa resina usada já com a resina nova. O recipiente nós limpamos também com papel toalha para que ela fique limpa novamente e que possa ser reutilizada numa próxima impressão. Quando você estiver limpando, né, quando você for limpar pela primeira vez aqui esse acetato, né, ele vem bem lisinho e a primeira vez que você limpar provavelmente ela risque, mas isso aí pelo que eu percebi não é problema na hora da impressão, tá? O importante é que a luz passe ali e faça a reação do UV com a resina. Muito bem, peça limpa, você já pode usar para uma próxima impressão.
Bom, comparando a impressora de filamento com a impressora de resina, qual que é a grande diferença, né? Claro, a qualidade da impressão realmente ela tem uma diferença bastante acentuada. A qualidade da impressora de resina ela é muito maior, realmente as peças os detalhes são muito mais fiéis ao modelo que você vai imprimir. Em relação à área de impressão, claro, as impressoras de filamento hoje elas têm uma área bastante grande, então você consegue imprimir peças maiores. A Anycubic ela tem uma área de impressão bastante restrita, como você viu lá no próprio programa dela, né? Porém, para determinadas peças, esse tamanho já é suficiente, é bastante suficiente. Eu que uso bastante para fazer impressão de gabinetes injetados para produtos eletrônicos, né? E a grande maioria é menor que essa área de impressão, isso aqui me ajuda bastante. Então, já para mim é um ponto que resolve. Custo da matéria-prima. A resina ela é bastante cara, ainda ela é bem cara, tá? A resina original da Anycubic ela custa cerca de R$700 o litro. É um preço bastante salgado, né? Mas você já tem similares ali, vendido a R$200 o litro, que já é bem mais atraente, mais atrativo para fazer essas impressões. De qualquer maneira, a matéria-prima é cara, porém o custo também que você vai cobrar do seu cliente quando você for oferecer uma peça impressa nessa impressora, você também vai cobrar o equivalente. O manuseio. Bom, a impressora de resina ela requer um pouco mais de cuidado na sua manutenção, né? A gente está trabalhando com um produto líquido, então o líquido ele é um pouco mais, ele exige um pouco mais de cuidado quando você está manipulando, além do que essa resina é tóxica, então você tem que estar lá com seus equipamentos de proteção para que não ocorra aí algum problema aí de saúde, certo? Com relação ao filamento, o filamento ela não tem, muito menos tóxico, né? Mais fácil de você manipular, enfim, é uma coisa mais bruta, você não requer tanto cuidado quanto uma impressora de resina. Hoje uma impressora dessa ela já está equivalente em termos de custo de aquisição a uma impressora de filamento. Então, se você já tem uma impressora de filamento, né, que tem uma área razoável e precisa de uma impressora que tenha uma qualidade, né, uma resolução maior, a Anycubic vem bem, ela realmente serve como um complemento de impressão 3D. Que foi o meu caso, eu já tinha uma impressora de filamento com uma área bem razoável, porém, para peças de alta resolução ela não me atende. Então, essa aqui ela vai complementar esse serviço de impressão 3D que eu costumo oferecer. Qual o tempo de retorno do investimento? Bom, eu estou com essa impressora há cerca de 2 semanas e na verdade ela já se pagou, porque como eu já tenho um fluxo de clientes ali e eu já tenho uma demanda razoável de protótipos, então ela já se pagou pelos protótipos que eu estou oferecendo aos meus clientes. E a partir desse momento, é claro, o que vier vai ser lucro. Então realmente vale a pena ter uma impressora assim se você tem uma demanda razoável de clientes. Bom, então aqui eu estou com a peça que eu deixei no sol para terminar de fazer a cura após a impressão. E realmente o acabamento dela é uma peça que fica muito bem acabada, né? As impressoras de filamento não conseguem atingir esse nível de qualidade e inclusive em alguns pontos ela fica até brilhante, polida, né? Quase como se fosse uma peça injetada. Então realmente ela é muito satisfatória com relação à qualidade, tendo-se em consideração o custo de aquisição dessa impressora. Uma coisa importante, naquele momento que eu falei de colocar resina, né, a fabricante recomenda você agitar a resina para que ela fique homogênea, porém na agitação pode acontecer de criar bolhas de ar por causa da aeração. E é o que aconteceu um pouco nessa base, ela acabou criando um pouco de bolinhas ali, né, e ficou com pequenos defeitos ali, mas nada que afete a impressão no geral. É claro que se essa parte que está colada ali na base de impressão for parte integrante da peça, então você tem que tomar um cuidado redobrado para que não se criem essas bolhas. De qualquer maneira, a qualidade final é bastante interessante. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece aí de curtir, compartilhe e se gostar, achar que vale a pena, se inscreve aí no canal. Você vai estar ajudando aí a gente sempre a criar conteúdos interessantes para essa área de criação, desenvolvimento de produtos e design, ok? Um grande abraço e até a próxima!